E então, para a gente dar continuidade à nossa última palestra antes do almoço, quero convidar aqui para apresentar a palestra A Importância da Energia na Sustentabilidade. Recebam com aplausos, por gentileza, Clarice Romariz, FP da Operações Networks Américas e diretora-presidente da ENGIE. Possui 24 anos de experiência em grupos multinacionais, já tendo atuado no Brasil, Europa e Ásia. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Quer dizer, viramos, né? Viramos. Não é bacana começar uma palestra às meio-dia e 20. Espero que vocês não estejam com fome. E sucedendo Tânia, que obviamente fez uma apresentação fantástica. Para mim, é muito bom poder estar aqui. Esses 15 anos, obviamente, mudaram muitas coisas, mas tem muitas similaridades. E significa que a gente ainda tem muito para remar. Talvez nos últimos 10 anos tenha mudado um pouquinho o discurso de ser muito homenageado, etc. Isso envaidece a gente, obviamente. Por ser uma exceção, por ser aquela mulher que está naquele lugar, ocupando cargos, etc., etc., para a gente perceber a importância da representatividade dessa cadeira. E o que é que significa estar na cadeira, né? O que significa que a gente tem que puxar mais com a gente, garantir que o caminho das que virão será melhor do que o nosso. Talvez pessoas como Solange, eu, Ana, várias outras, eu botando no meu, tenham chegado, a gente tenha chegado nas pessoas que a gente chegou, por termos perfis um pouco masculinos mesmo, né? Por sermos dessas que vai lá e arromba a porta, né? Que escolheu fazer engenharia no momento que as pessoas não fazem engenharia. Então, talvez a função de todas nós, como coletivo, é que a gente abra portas para que todos os perfis consigam chegar baseado nas competências dela, na competência de cada um. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e como também os outros tive experiências internacionais, que abriram minhas portas. Tive a felicidade de ter um parceiro que, na verdade, me acompanhou. A mobilidade foi exatamente o contrário. Então, ele terminou sendo a pessoa que me acompanhava. A gente já morou em 5 países diferentes. E isso me deu muitas chances na carreira. E construir também uma vida familiar que lhe permita, né, ser feliz e ter um equilíbrio dentro do desequilíbrio, que a gente não vai conseguir nunca ter uma vida perfeita, mas conseguir que você seja feliz nesse seu trajetória é fundamental. Fico muito feliz, mas vamos começar aqui. Energia e sustentabilidade. Eu tentei, obviamente, não tem como não falar de transição energética, mas eu tentei dar um enfoque, eu vou falar um pouquinho da trajetória da ENGIE, como que a gente está planejando esse caminho, porque vai falar muito do que é importante para todos, e muitas das estratégias são similares entre as empresas, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas falando um pouco da nossa trajetória, e depois eu vou ligar exatamente com sustentabilidade, talvez com uma visão mais ampla, não só olhando o ambiental. Porque o ambiental talvez seja a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? A gente, quando fala de sustentabilidade, a gente pensa logo em emissão, né? Mudança climática, como que a gente faz para não poluir, mas a sustentabilidade é muito mais ampla, né? Inclusive a diversidade, né? Nós somos sustentabilidade. E é super importante que nesse movimento de transformação, que a gente não repita velhos erros, né? E que a gente chegue do outro lado muito melhor do que nós encontramos. E por isso que é tão importante esse caminho. Fala um pouquinho da ENGIE. A Luciana falou que todo mundo sabe quem é a ENGIE. Vou repetir, viu, Luciana? Para o pessoal captar um pouquinho. Mas falando um pouquinho da ENGIE no mundo, é uma referência mundial de energia de baixo carbono. Temos 97 mil colaboradores. É uma empresa francesa. O faturamento em 2023 foi 82,6 bilhões de euros, ela está listada na Bolsa de Paris e Bruxelas. E a gente tem uma amplitude de negócios entre gás, energia renovável, serviços prestados, visando a descarbonização. E como todas as empresas de energia, obviamente a top da pauta é a transição energética, como que a empresa se posiciona dentro dessa transição energética. A ENGIE no Brasil, ela tem uma história que já vem muito renovável, é uma história que já tem 25 anos, e a partir da EBE, vocês viram a Luciana falando lindamente aqui,
E ela é uma líder de energia 100% renovável, né? A Engie Brasil Energia só tem fontes renováveis. Temos 10 gigawatts, 82 usinas e 6% da capacidade nacional. Então ela é uma referência realmente na área e por isso ainda mais a responsabilidade aumenta de que o nosso impacto social tem que ser muito positivo. Nós também somos, nós temos 50% da TAG, que é uma transportadora de gás, e que é de maior extensão. Tá? A gente vai falar um pouco depois. Ela cruza 10 estados, 191 municípios. Ela sai do norte fluminense, vai até o Ceará e tem uma faixa na Amazônia, no Amazonas. Então, obviamente, é uma das regiões mais pobres do Brasil e, por esse motivo, tem uma importância muito grande. Além disso, temos uma outra área, são 3 áreas que estão dentro do Brasil, que é de soluções, que o compromisso é a prestação de serviços para reduzir custos de emissão, melhorar a infraestrutura. É uma empresa que busca descarbonizar o nosso cliente. Somos 2.600 colaboradores e o nosso faturamento no ano passado foi 11,7 bilhões e estamos listados na B3. E aí falar um pouquinho da nossa estratégia. De novo, a empresa de energia, transição e sobrevivência, né? Ou seja, se você não se colocar muito bem, não pensar no futuro e ver como você se coloca como imagem, como branding, para atrair pessoas, mas clientes, e o mundo está virando mesmo e a gente precisa se colocar. Bem, a nossa estratégia, estamos hoje construindo um sistema energético de baixo carbono do amanhã, com crescimento acessível, confiável e sustentável. E aí a gente tem alguns pilares básicos em linhas de transmissão. Isso porque a gente tem um portfólio grande de gasodutos e ainda tem termos em outros países, não temos aqui, mas a ideia é que a gente possa virar essa proporção e que a empresa seja mais equilibrada. Acho que o ponto principal é que a gente tem uma diversificação de fontes de energia e distribuição. Então a gente está fazendo essa virada, já estamos bem avançados inclusive, mas esse seria o primeiro a acelerar. Descarbonizar, nós temos compromisso de net zero na emissão de carbono até 2045, sendo com metas já para 2030, em que o Brasil tem a meta de ser net zero de carbono nas emissões operacionais. Focar em 4 linhas de negócios globais. Essa foi uma virada interessante porque antes dessa estratégia, que tem 2 anos hoje, a empresa era, como muitas empresas, dividida em regionalidades, né? Por país, por região, por América Latina. E os negócios que estavam ali dentro, que vão ter a ver, obviamente, com a necessidade de cada país, ou como os negócios foram implantados ali naquele país. Porém, com a estratégia, você muda um pouco o pace, a velocidade que você precisa de investimento, desenvolvimento de projeto, como você faz para crescer. E aí, para isso, a gente fez uma virada. E a gente ainda existe algum nível de gerenciamento por região, né, por geografia, que visa basicamente ter uma transversalidade nos suportes ou em questões culturais ou relações institucionais dentro do país, mas os negócios, eles são, a gente chama de GDO, né, unidades de negócio que são muito bem definidas e que têm estruturas separadas. Esses negócios são energias renováveis, por exemplo, quando eu citei aí a Engie Brasil Energia, ela está nessa área. Ela também tem linha de transmissão que entra na outra área que a gente chama de infraestrutura ou networks. Eu, por exemplo, sou a CEO Networks Américas, então essa parte de networks, que são as distribuições de energia, é a área de infraestrutura. As soluções que prestam serviço, que é o que a gente tem no Brasil, e temos o que a gente chama de geração flexível, que são as térmicas, ou as gerações que não são renováveis. Então, esses são os negócios. E olhando como a gente está querendo crescer, como a gente está se desenvolvendo, isso nos ajuda a fazer as viradas em cada um dos negócios. Poder crescer muito rapidamente na parte de renovável, nos países que nos interessam. A infraestrutura, ela permanece ainda com gás, porque ele tem uma importância, sim, a diversidade de energia é super importante, mas ele também dá um foco muito grande para a parte da linha de transmissão, porque não existe a transição energética se a gente não garantir que a energia chega onde precisa, e hoje no Brasil talvez esse seja o maior gap da linha de transmissão, e a gente vê aí pelo ritmo que a gente tem tido todos os leilões. E o último compromisso do pilar é sair das operações de carvão até 2027, sendo que no Brasil nós já não estamos. Esse é um processo que vem evoluindo.
E algumas metas intermediárias que é atingir até 2030, que são 80 gigawatts até 2030, a quantidade de redução de carbono e também entrar na parte de hidrogênio renovável. Desafiador, mas muito bacana estar fazendo parte desse desafio. E alguns objetivos que eu vou ter aqui tentando destacar, que não estão ali diretamente, mas o Net Zero, como a gente falou, com 4 países até 2030, o Brasil inserido nele. E a equidade de gênero, né? A gente vai falar mais só disso, que eu pensei nisso depois, mas está valendo que a gente pode conversar. O que a gente chama de equidade de gênero, a gente fala que pode ser de 40 e 60, né? O termo do projeto, inclusive, é 50-50, mas não necessariamente. A gente acredita que esse equilíbrio existe entre 40 e 60. E a gente, até 2030, e eu vou dar o meu depoimento pessoal, né? Eu tenho 47 anos e eu nunca tive uma líder mulher, com 47 anos. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei em muitas áreas operacionais, depois passando para áreas executivas, mas eu nunca tive uma líder mulher, em 25 anos de carreira. Hoje, eu tenho Maurício Bartel, o Country Manager, regionalmente tem a referência, né? Mas minha liderança direta, toda a minha liderança direta até a CEO é mulher. Primeira vez na minha vida, 24 anos depois. Toda. A regional Manager Director da Américas é uma mulher, a EVP é uma mulher e a CEO da Engie é uma mulher, Catarina McGregor, que é uma das 50 mulheres mais influentes do mundo, inclusive. Então, para fazer transformação, quanto mais mulheres na liderança, mais a gente consegue virar um ponteiro. Isso, assim, tem sido um motivo de muito orgulho. E a minha equipe, pessoalmente, muitas delas estão aqui, a gente está quase 30 pessoas da Engie aqui, porque eu acho que é super importante. É uma equipe formada de muitas mulheres e nas novas contratações a gente está com mais de 50% de contratações de mulheres. Buscando talentos, é engraçado, porque eu sempre ouvi que não tem, mas não tem. A gente não acha, né? É difícil na área operacional. Como é que você vai botar mulher na área operacional? Nesse nível, você não vai conseguir uma head de operações Américas mulher, ou uma head de Health and Safety mulher, ou uma gerente de ativos, ou comercial. Todas são mulheres. Estão aqui, foram recrutadas recentemente e estão fazendo absoluta diferença no nosso trabalho. E quando a gente fala das operações diretas, a Luciana citou alguns projetos, eu tenho um projeto que eu tenho muito orgulho de desenvolver, a gente está até expandindo ele, que chama Mulheres em Campo. Como eu falei, os gasodutos eles estão atravessando, eu tenho 2 chapéus, né? Tem o Chapéu Américas e tem um que eu sou CEO da empresa que opera o gasoduto. E nós, de novo, era um dos menores números que a gente tinha de campo, a gente tinha 9%, acho que a senhora falou que estava com 9% de eletricistas, né? A gente tinha 9% de técnicos de operação e manutenção, né? Que é a pessoa que está ali na frente mesmo, com mão na ferramenta. E esse projeto é um projeto trainee, mas é um projeto trainee para técnicas de operação mesmo, de campo. E pensando que a gente está ao longo do Nordeste, a gente está nas regiões mais pobres do Brasil, e elas existem, elas aplicam. A gente fez uma primeira rodada com 10 mulheres, e elas ficam até 2 anos no projeto trainee, elas são absorvidas, né, naturalmente pelo turnover, pelas promoções. E esse ano nós começamos a segunda rodada com mais 10. Então nós saímos na primeira rodada de 9 para 12, estamos saindo agora de 12 para 19% das nossas técnicos de campo são mulheres, e a gente segue aí ampliando. Então esse é um projeto que toca muito próximo ao meu coração. Além disso, a gente tem também um projeto de lideranças femininas e temos meta de recrutamento acima de 45%. Então são 3 frentes para que a gente consiga virar essa jogada, além de todos os outros que foram citados, trainees afirmativos e todos os caminhos que a gente tem. Nesse caminho, a gente já saiu de Érica está aí, que é a nossa responsável pela diversidade e inclusão no grupo. A gente saiu de 19% em 2019 e hoje já estamos com 32% de mulheres na liderança na Engie. Assim, essa é uma referência para mim fantástica. Estamos chegando bem perto. Espero que a gente consiga chegar nos 40 antes. O mês que não chegou, a gente tem que chegar antes de 2030. E vai ser um orgulho muito grande poder dizer que eu estou trabalhando numa empresa com equidade de gênero. 25, 26 anos depois, seja lá como for, mas a gente está chegando. E o último foi o que eu citei da questão da renovável, né? Que a empresa vai ter 58% em renovável.
E aí, saindo um pouco da estratégia da ENGIE, eu queria falar do um todo mesmo, né? Como é que a gente estrutura, como é que a gente pensa e como é que a gente fala de sustentabilidade sem necessariamente ficar preso, não é que não seja importante, obviamente é absolutamente importante, só na parte do meio ambiente. Vamos começar por ele, mas queria ter uma visão um pouquinho mais ampla. Primeiro de tudo, é importante entender que a gente tem muito claro, né, alguns compromissos de desenvolvimento sustentável pela ONU, e a energia está intrinsecamente ligada, pelo menos, né, pelo menos a 4, que eu diria, que é a parte de energia limpa e acessível, obviamente que é o primeiro, saúde e bem-estar, porque poluição, correção de poluição, isso vai gerar com certeza melhorias. O 8, que fala do trabalho decente e crescimento econômico. A geração de energia, ela é um vetor importante de crescimento econômico. A gente tem que ter cuidado também, ao mesmo tempo, alguém chegou a citar aqui, que a gente falou, eu sou absolutamente a favor de qualquer questão ambientalista, mas a gente não pode não ter o desenvolvimento, porque pobreza também não é bonito. E isso não faz, assim, a gente não é para destruir, mas é para a gente desenvolver, dar boa condição de vida para a nossa população, ser capaz de ter uma indústria e que essa indústria seja sustentável e que a gente cresça de uma forma saudável. É isso. Não vai adiantar a gente se esconder, né? Todo mundo vai voltar ali para viver isolado com isso, não vai acontecer. A gente tem que aprender a se desenvolver de uma forma que seja eficiente, que funcione. E, obviamente, as ações climáticas. Eu acho que talvez nos últimos anos a gente tenha sentido aí um crescimento exponencial batendo na porta, criando ainda mais urgência do que já deveria existir, mas a energia como vetor principal. Mas só para botar como pano de fundo para a gente ver onde é que a gente vai trabalhar. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar em 3 grandes pilares de novo para a gente desenvolver nossas ações, né? Uma é ser ambientalmente responsável, o outro é economicamente eficaz e socialmente equitativo. Se você estrutura ele, você tem uma visão holística e aí sim você vai ser uma empresa ou vai ser uma pessoa profissional que vai fazer diferença na sociedade. Quando a gente fala de ambientalmente responsável, o foco na preservação e no uso racional dos recursos naturais para garantir que o meio ambiente possa continuar sustentando a vida no longo prazo, né? A gente fala, obviamente, muito da redução de emissão. O Brasil, a gente também fala muito que a gente tem uma matriz energética boa, mas não pode esquecer que a gente tem uma matriz elétrica renovável, mas nós ainda temos muita emissão nas outras matrizes. A gente tem ainda muito combustível, nosso carro não são elétricos, a gente tem uma quantidade mais de 40% disso que não é renovável. Às vezes a gente fica se enganando só pensando na elétrica, mas a gente tem muita oportunidade ainda de melhoria, obviamente seguindo com a melhoria da nossa matriz energética, mas esquecendo que tem muita coisa para andar ainda. E aí, quando eu falo da redução das emissões, eu cito transição energética renovável ou menos poluentes. Por que eu falo isso? E aí, obviamente, eu participo da operação de gás, de gasoduto, mas eu falo isso porque, às vezes, a gente pode ficar meio míope, né? Não existe uma bala de prata. Não existe uma única fonte. A gente não vai ter um outro petróleo, que vai ser a grande fonte de energia do mundo. Graças a Deus, inclusive. Essa é a lista que a gente não tem. A notícia boa desse novo momento da transição energética é justamente você ter um cardápio de opções e poder usar o melhor deles no melhor momento, né? Falando de cardápio, é interessante até pensar de quando a gente fala de dieta, né? Que a gente tinha antes assim, esse agora é o alimento salvador, que você comer esse, você vai chia é o novo superalimento, o açaí, e todos eles vão ter coisas boas e coisas ruins, né? A gordura, não pode comer ovo, né? A gente vai e volta. Então, a energia tem um pouco disso também. E aí eu vou citar o gás, porque hoje existem situações em que o gás é aplicado. Dentro dos combustíveis fósseis, o gás é o que menos tem emissão. E para muitas fontes que a gente ainda usa carvão, a gente não tem tecnologia neste momento para eletrificar, ou talvez não tenha capacidade. Então, pode ser que a melhor solução para aquela situação seja o gás. Ou pode ser que o gás ainda seja a melhor opção como a reserva. A hidrelétrica, a gente tem, graças a Deus, as hidrelétricas, que se tivesse mais reservatórios, teria um pouco melhor ainda para ter estabilidade, mas a gente tem que usar do cardápio e ver qual é a melhor solução nesse cardápio para que a gente tenha a menor emissão possível. Então, chamando isso, e eficiência energética.
Né? Foi muito bacana ver a apresentação da Microsoft, porque, obviamente, novas tecnologias também vão permitir que a gente tenha eficiência energética e, se é um desperdício, vai diminuir nossas emissões. Conservação dos recursos naturais, obviamente, qualquer coisa que não seja renovável acaba, né? Então, se a gente vai usar, a gente tem que pensar como que a gente vai usar só no momento certo e dar prioridade, sim, para as renováveis. E também, dentro do que a gente fala dos recursos naturais, sempre pensar nos impactos e como a gente vai poder minimizar ao máximo os impactos, mas também fazer compensações. Eu acho que quando a gente pensa nas grandes empresas, hoje a gente tem políticas muito sólidas disso, e hoje é fundamental, você não tem como não ter essas compensações. E biodiversidade, que talvez seja uma coisa que dentro das empresas privadas existem, obviamente, iniciativas muito bacanas, mas ainda é uma coisa um pouco menos madura ainda nesse caminho, ainda pensando muito só no lado público, e eu acho que nós, como empresas privadas, temos que entrar. Até ter essa foto do Programa Matriz de Biodiversidade da ENGIE, que está focado justamente na questão dos trabalhos que a gente pode fazer para a biodiversidade. Economicamente eficaz. E aí a gente entra no desenvolvimento econômico, porque a energia é fundamental para isso. Desenvolver uma economia que seja resiliente e que possa sustentar o crescimento ao longo do tempo, sem degradar os recursos naturais e prejudicar a sociedade. E aí o primeiro ponto que eu coloco aqui é justamente a segurança energética e resiliência, e falando de diversificar as fontes de energia, e reduzir a dependência e aumentar a resiliência da rede. Essa foto mostra um pouco de várias fontes, mas é o que eu tinha falado anteriormente, no sentido de que existem soluções diferentes. A gente hoje tem lugares em que a gente está rodando termoelétrica a diesel, que o gás seria muito melhor. A gente tem um projeto no México, que é, na verdade, uma ampliação de um gasoduto, que eles estão considerando o quanto que eles estão reduzindo a emissão, porque eles não têm uma matriz elétrica tão sólida, e hoje eles estão rodando com carvão ou com diesel. Então, a gente tem que pensar na evolução, obviamente entendendo que vai ter um progresso que é necessário, mas sim que existem reduções significativas que são necessárias. E que o não desenvolvimento da sociedade também gera impactos muito negativos. Tá? Quando a gente fala de produção descentralizada e fortalecimento das economias locais, reduzindo vulnerabilidade, isso é muito interessante a gente pensar que isso já está acontecendo um pouco quando, com a chegada das eólicas e solares muito mais no Nordeste, onde a gente não tinha tantas fontes de energia, a gente gerou um desenvolvimento numa região que não existia. Né? Isso gera, obviamente, empregos, isso gera possibilidades, fornecimentos locais. Isso vai descentralizando, e quanto mais a gente tiver uma economia brasileira que não seja tão centradas unicamente no Sudeste, isso é melhor para o país todo. Né? Isso vai desenvolver o país inteiro. E voltar à industrialização. Fiquei feliz de ouvir a Tânia quando ela falou que ela viu a desindustrialização do Brasil, e isso é muito triste, realmente. Né? Isso tira da gente oportunidades para o país que tem um potencial tão gigantesco. Né? Não desvalorizando os commodities ou o agro, mas os países mais desenvolvidos não têm só isso. Né? E para a gente chegar lá, a gente também vai precisar. A gente tem conhecimento, a gente tem formação, a gente tem mão de obra capacitada, a gente precisa trabalhar com tudo isso. E aí eu falo também da questão do desenvolvimento econômico sustentável, da criação dos empregos verdes, né, que eu falei agora. Quando a gente tem uma nova indústria inteira chegando, você vai ter uma série de novas possibilidades de trabalho. E provavelmente muitas de vocês aqui são essas, né? Porque o que a gente existia na empresa de energia antiga, né, nas empresas antigas, no que já existia formal, não tinha mulher, né, não tinha uma mulher na mesa. Eu sou acostumada sempre sendo a única mulher na mesa. Felizmente, nos últimos anos melhorou um pouquinho. Às vezes, quando chegava outra na sala, eu até estranhava. Aí eu me dava conta que eu era a única na sala. Mas, obviamente, com novas oportunidades, novas formações, já com a consciência muito maior da necessidade dessa diversidade. E quando a gente fala em diversidade, é importante que a gente não fale só em mulheres. E também não fale só em mulheres brancas, porque senão a gente vai sair de uma injustiça para entrar em outra. Né? Diversidade tem que ser muito mais ampla que isso. Acho que a primeira que vai chegar vão ser as mulheres brancas mesmo, porque são as que estão, hoje tiveram a oportunidade, provavelmente socialmente falando, de ter melhor educação, mas a gente não pode esquecer dos negros. 50% da população brasileira é negra.
E essas pessoas precisam chegar junto. A sociedade só desenvolve se todo mundo vem junto. E, de novo, a gente vai ter a oportunidade de conhecimentos diversos, de soluções diversas e de novo, que a riqueza se expanda. Né? Poucos milionários, trilionários no mundo não vão trazer o desenvolvimento que a gente precisa. E, de novo, os que não são maioria numericamente, mas extremamente importantes, obviamente, a LGBTQIA+, deficiência, etarismo, tudo isso tem que entrar junto. E essa oportunidade desses novos empregos é uma oportunidade que está se abrindo aí. Abriu. Né? Abriu, vamos formar, vamos garantir que a gente tem educação para todo mundo e que esses processos nossos de qualificação, recrutamento, de formação, é bonito, é lindo falar de porta de entrada, mas se só falar da porta de entrada, só vai ficar na porta de entrada. A gente tem que falar de porta de entrada e formação de liderança. Pessoas de liderança que vão abrir a porta do restante. Ninguém vai abrir a porta para você. A gente precisa, eu acho muito bacana que a gente tem hoje aqui um ambiente com tantas mulheres. Eu já ouvi muito falando, mas a gente tem que fazer uma consciência de todo mundo. Tem. A gente tem que fazer uma consciência de todo mundo. Mas as mulheres que vão ocupar os lugares têm que ser mulheres letradas, que entendam, que saibam o que estão, estejam qualificadas e estejam prontas para assumir os novos desafios. As portas ainda não estão abertas, assim, às vezes a gente tem as vagas afirmativas e a gente está surfando nessa onda, né? Em vez de estar tomando a onda na cara, tomando caldo até passar, a gente está tendo uma ondinha para surfar. Mas ela é uma ondinha meio fraca, a gente tem que garantir que tem uma coisa mais robusta para a gente ir para frente. E o outro que tem muito a ver com a palestra que a gente teve agora, que é a redução dos custos com novas tecnologias, né? Tornando cada vez mais competitivas, mais baratas, mais eficientes. Então são caminhos que também vão desenvolver, obviamente, a nossa eficiência, a economia, para que a gente consiga ir traçando cada vez mais possibilidades de crescimento e que a gente não perca de novo os AI Centers para outros países que não necessariamente têm melhores soluções do que a gente. E aí a gente fala de sociedade mais equitativa. São bullet points, mas está falando de um bocado de coisa aqui. Uma justiça social e acesso universal à energia, a gente chegou a falar. A energia é essencial para o desenvolvimento humano, melhoria da qualidade de vida, né, combate à pobreza energética e equidade de acesso. Eu sou nordestina, eu sou alagoana, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E na minha infância, quando você andava pelo interior, o interior parecia que estava 30 anos atrás da capital. Era assustador, né? A roupa era diferente, o dente, né? As pessoas no médico não tinham acesso, praticamente todo mundo era analfabeto. Assim, na minha infância, as pessoas, meu pai era engenheiro, os funcionários eram todos analfabetos. Aquele que não era analfabeto era considerado né? Tinha um abismo gigante em 100 quilômetros. Era um abismo gigante. Avançamos muito na eletrificação e isso gerou, se você passa pelo mesmo povoado 5 anos depois, 10 anos depois, é outro planeta, é outra coisa. Quando você bota energia, você já consegue ter uma água de melhor qualidade, você consegue tratar a água. Você já consegue ter uma criança que vai estudar, porque ela vai conseguir estudar, ela já tem uma melhoria, ela já tem um sacrifício tão grande para acessar as coisas muito básicas. Ela já consegue entender melhor condições mínimas de higiene, ela consegue entender, consegue se alfabetizar, obviamente a educação tem que andar junto, mas a eletricidade talvez seja o primeiro fator de desenvolvimento de uma região. Então, assim, garantir, a gente fez avanços significativos, mas ainda tem caminhos a avançar, obviamente, e tem as coisas que têm que vir juntos, mas talvez esse seja um ponto que seja fundamental e que a gente não pode esquecer. Então, às vezes a gente fica falando simplesmente o que seja, né? Falar que alguma energia não é muito ruim, mas a pessoa não tem nada, ela está queimando lenha, ela está... Então, ter acesso é fundamental, que a gente consiga ter acesso da melhor forma, que seja assim, se a gente conseguir tudo renovável maravilhoso, mas vai ter um equilíbrio também. As energias, elas têm as limitações delas. As térmicas no Brasil, que hoje são backup, na verdade, a maior parte do tempo, elas também exercem uma função importante. Ou qual seja a fonte de energia que a gente tenha, mas dar o acesso é fundamental. E aí a gente coloca o ponto de transição energética justa. Eu estou concluindo. Primeiro eu já falei, obviamente, equidade e inclusão social, e já vou falando de todo mundo, não estou falando só de mulheres. Nós podemos ser todos os privilegiados aqui, a gente é a segunda camada de privilégio, então é bom que a gente consiga trazer outras pessoas com a gente. Qualificação e capacitação.
Se a gente não fizer uma educação voltada para esse novo mercado que está se abrindo, não vai adiantar nada. Os empregos não vão acontecer, a gente não vai melhorar a produtividade, a gente tem que estar pronto para que essas pessoas possam assumir esses novos empregos. Proteção dos direitos humanos. De novo, a gente também invade, né? A gente entrou entre várias localidades de populações vulneráveis. Né? A gente pode estar falando de nativos indígenas, a gente pode estar falando de quilombolas, seja o que for, ou simplesmente de sociedades mais isoladas. Então, quando a gente entra, a gente tem que ter um respeito à cultura local, né? Sem necessariamente dar a opção, obviamente, de dar acesso às coisas, mas respeitando. Então, proteção aos direitos humanos e justiça climática. Justiça climática é amplo, mas eu acho que é mais amplo, inclusive, do que só o nosso país, né? Porque a gente fala os impactos são muito maiores. E a gente fala de, por exemplo, outros países darem apoio, como a gente tem alguns que dão apoio ao Brasil, outras regiões se darem apoio. Os impactos do clima, eles são muito maiores do que a sua região. Algumas coisas são muito diretas, né? Você desmata ali e fica seco embaixo, desmata na Amazônia, dá seca no Pantanal. Isso aí é direto, se o ano é ruim, de baixo já vai direto. Mas outros são muito maiores, então quando a gente pensa em justiça climática, realmente tem que ser global. Mas é um convite a vocês para pensar como um todo e pensar que essa cena do menininho favela também ainda existe muito no Brasil. Tá? A gente, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente não enxerga, mas existe muito, é importante que a gente pense no como um todo.